Pessoal, capítulo 10, certo? Probabilidade e estatística, um olhar diferenciado sobre probabilidade, estatística e gráfica. Nós temos, para trabalhar com estatística, alguns quesitos que temos que saber. Primeiro, pesquisa. Para você trabalhar com estatística, você tem que ter o que estudar. E um dos primeiros tópicos é a pesquisa. Essa pesquisa ela pode ser censitária, lembra do censo demográfico. Saber a quantidade de pessoas do país, você tem que saber todas. Você vai pesquisar todas. Então ela é censitária, foi feito um censo com todas. Pesquisa amostral. A amostral, você já não precisa saber tudo. Você tem que pegar uma parte e analisar aquela parte e reportar ela para o todo. Entendi, foi nada, professor. Um exemplo, exame de sangue. Para saber se uma pessoa tem uma certa infecção, uma bactéria ou alguma patologia, você pega uma amostra do sangue e vê se naquela amostra tem o percentual, no total também vai ter. Então, pesquisa amostral, você pega uma parte, analisa e essa parte reflete o todo. Beleza? Aqui, ó, tá a dica, estudar a página 10 e 11, tipos de amostra. Depois nós precisamos saber de frequência. O que é frequência? É a quantidade de certo tópico que acontece em uma certa ação. Exemplo, na sala de aula, se 34 alunos, 17 estão usando japona, 17 seria a frequência absoluta. Frequência absoluta é o valor real. Agora, 17 no total de 34, volta para cá um pouquinho, querido. 17 é a frequência absoluta, 17 no total de 34, simplificando vai dar 1/2, que em porcentagem dá 50%, metade da turma está usando japona. Frequência absoluta é o valor real, frequência relativa, o valor percentual. Beleza? Vamos para lá. Você puxa para o lado um pouquinho, querido. Pessoal, aqui já falei das frequências. Gráficos. Os nossos gráficos são as maneiras representativas de uma situação na forma de desenho. Esses gráficos podem ser colunas, barras, linhas, puxa um pouquinho para o lado, gráfico de setores e pictograma. Esses dois últimos aqui, setores, é aquela pizzazinha dividida. Pictograma é quando você usa um elemento do problema para poder ilustrar a sua situação. Por exemplo, se eu estou falando de pessoas, usa uns bonequinhos. Se eu estou falando de constelação, usa estrelas, pictogramas. Média aritmética. Média aritmética é somar todos os valores trabalhados e dividir pela quantidade que você está mexendo. Um exemplo disso, venha para cá. Eu estava falando com a turma, certo aluno tirou 3 numa matéria, 7 na outra, 4,5 na outra, 5 na outra. Qual foi a média das notas dessa pessoa? Bom, se são 4 notas, 1, 2, 3, 4, eu vou somar as 4, 3 e 7, 10, 10 com 10, 20. 20 dividido por 4 dá 5. A média é 5. Então, gente, o que é média? Média é a soma dividido pela quantidade. Certo? Cadê? Aqui, ó. Média é a soma de valores dividido pela quantidade. Amplitude. A amplitude, ela seria a diferença entre o maior e o menor valor de qualquer situação. Vamos usar o mesmo contexto. Se a nota maior do aluno uma pontuação de 0 a 20 aí, ele tirou 12. E a menor pontuação do aluno foi 2. A amplitude é a diferença do maior pelo menor. Nesse caso, 12 menos 2, que deu 10. Beleza? Puxa um pouquinho para o lado. Pessoal, depois disso, nós precisamos saber o seguinte. Na probabilidade estatística, nós temos o espaço amostral. Espaço amostral é a quantidade de resultados que você tem em uma situação. Exemplo, joguei um dado para cima e caiu a face 2. Então foi um resultado num total de 6. 1 em 6. O de baixo é espaço amostral, o de cima é o evento. Ah, professor, eu quero jogar o dado e obter um número primo. Pera aí, num dado eu tenho 3 números primos, que é o 2, o 5, certo? E quem mais? O 3. 2, 3 e 5. São 3 resultados num total de 6. Então, metade, 50%. Espaço amostral fica embaixo, evento fica em cima. A probabilidade de algo ocorrer, ele está perguntando quais as chances de acontecer algo. O que eu quero sobre o total que você tem. Beleza, gente? Um abraço, até a próxima.